Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Paula, eu sou analista de recursos humanos e vou acompanhar vocês nessa capacitação sobre as avaliações de desempenho, em especial do ciclo de liderança. Eu gostaria de começar trazendo qual é a importância para o mundo corporativo das avaliações de desempenho. A consultoria Falcone, muito conhecida no meio corporativo, ouviu 400 empresas a respeito do processo de avaliação de desempenho, para saber se eles faziam ou não e se era algo bem estruturado. De todas as empresas que eles entrevistaram, 36%, a sua minoria, afirmou que não realiza um processo de avaliação estruturado. E dessas 36%, sendo a minoria, a maioria delas, 74%, reconhecem a importância desse processo e pretendem implementar a avaliação de desempenho em até 2 anos. Ou seja, a maioria das empresas já tem isso bem estruturado, e nós somos uma dessas empresas, estamos nessa porcentagem, enquanto as que não realizam, ainda assim, sua grande maioria, entendem a importância e desejam implementar isso dentro da empresa. Então, qual é o impacto, né, das avaliações de desempenho? Como que isso beneficia o colaborador ou a empresa? No que requisita da empresa, do RH, dos líderes, da diretoria, isso ajuda muito no planejamento, tomada de decisão e gestão de pessoas, ou seja, a gente conseguir mapear e identificar objetivamente quem são os nossos talentos, quem são as pessoas que se destacam, que se mantêm ali ano a ano, entregando um bom resultado, e quais são as pessoas que têm uma certa dificuldade, que não estão conseguindo manter um bom desempenho, e a gente entender se é um problema de desenvolvimento ou se tem alguma outra questão que a gente precisa avaliar para alguma tomada de decisão, né? Além disso, a avaliação de desempenho nada mais é do que uma conversa de alinhamento também entre o líder e o liderado. Então, isso contribui muito para a comunicação e, consequentemente, para o clima organizacional, né? Então, a gente promove, através da avaliação, uma cultura de feedbacks, de devolutivas, uma cultura de alinhamento e também de transparência, para poder colocar os pingos nos is, alinhar aquilo que precisa e reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido. Por fim, isso ajuda também, tanto no desempenho individual, para o crescimento individual, mas também para a empresa, né? Quando a gente fala sobre alinhamento, a gente está alinhando as expectativas da empresa com relação ao trabalho daquele colaborador. Então, isso é um estímulo para o desenvolvimento dos funcionários e também um alinhamento de alcance e resultados para a empresa. Mas o que são competências, né? Aqui a gente utiliza a metodologia da avaliação de desempenho por competências. E nada mais é do que um conjunto de conhecimentos, ou seja, o que eu sei, habilidades, o que eu sei fazer, e atitudes, que diz respeito ao comportamento, à personalidade, que são necessárias para alguém exercer a sua função com excelência, da melhor forma possível. Então a gente usa a sigla CHA, CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes, para conseguir memorizar melhor o que são essas competências. Os líderes e os colaboradores também, mas em foco dos líderes nesse treinamento, são avaliados a partir das competências que estão descritas no seu PEC. O PEC eu vou falar daqui a pouco, mas ele nada mais é do que a descrição do cargo e o conjunto das competências. Para os líderes, a gente vai pensar em 3 competências organizacionais que são pautadas nos nossos valores. Ou seja, quando você for avaliar o seu colaborador, o seu líder, existem essas 3 competências, que é comprometimento com a excelência, humanização e integridade. Agora, falando só de líderes, eles têm também 4 competências de liderança definidas previamente há alguns anos num comitê de gestão por competências. As competências são planejamento, visão sistêmica, gestão de pessoas e foco em resultados. E, por fim, a competência técnica, que diz respeito à parte da informática, conhecimentos técnicos específicos, a formação acadêmica necessária. E tudo isso está descrito no PEC de cada colaborador, de cada líder. Então, quando você for avaliar, você vai ver no PEC daquele líder que você está avaliando quais são as competências técnicas, ou seja, os conhecimentos necessários para aquela função especificamente. Então, o que eu mostrei agora é neste momento do ciclo de avaliação dos líderes. Quando você for avaliar colaboradores que não têm cargo de liderança, qual que vai ser a diferença? Ele ainda vai ter as competências organizacionais que os líderes têm, ainda vai ter a competência técnica, só que, ao invés das competências de liderança, ele vai ter as competências operacionais, de 2 a 3 que foram escolhidas previamente
por você ou pelo seu gerente, a depender da época em que esse cargo foi criado, e validado pelo RH, que são competências que dizem respeito à realidade da atribuição, da função daquela pessoa que não tem um cargo de liderança. Qual é o passo a passo da nossa avaliação de desempenho? Então, a gente começa com você avaliando o colaborador, no caso, o líder em questão. O colaborador ou esse líder se autoavalia também, isso dentro de uma plataforma, que eu vou falar qual é, para quem não conhece ainda. E vocês concluem numa reunião de consenso. Então, pega a avaliação de um, do outro, se reúnem e vocês vão debater as notas para ver realmente quais notas vocês vão manter ou alterar. Por fim, vocês vão criar planos de ação, caso você tenha algum gap, algum ponto de melhoria a ser pontuado ali naquela avaliação. Os planos de ação precisam ser acompanhados nos meses subsequentes à avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho não é completa sem o acompanhamento dos planos de ação. É muito importante ressaltar isso, tá, pessoal? Porque senão você vai apenas pontuar um ponto de melhoria para aquele colaborador e vai ficar por isso. Isso não vai ser acompanhado, não vai se acompanhar um desenvolvimento, se teve melhora, se não teve, qual foi o desfecho daquela situação, certo? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês qual é a metodologia das cores, tá? Que a gente utiliza no momento da avaliação de desempenho. Você vai abrir a página da avaliação e ela vai ter essa carinha aqui. Então é um exemplo da página de avaliação. Aqui a gente está avaliando a Ana Maria Z no cargo enfermeiro, que é um personagem fictício. Aqui em cima, vocês vão ter uma legenda sobre as cores e eu vou explicar como ela funciona, mas vocês vão poder consultar isso no momento da avaliação lá na parte superior. Aqui a gente tem a primeira competência a ser avaliada, a conceituação dela, e também os indicadores, ou seja, o que indica se essa pessoa cumpre ou não a competência humanização. Cada indicador vai ter a sua nota separada para você selecionar. Então, qual que é a primeira regra? Vocês vão ver que tem uma escala de 0 a 10, certo? Só que vocês não vão assinalar pensando no número no primeiro momento. Vocês vão observar as cores. Então, vocês vão ver que tem a azul, verde, amarelo, vermelho e cinza. O que quer dizer cada uma dessas cores, né? Vamos começar com as três do meio, que são as mais importantes e mais comuns de serem utilizadas. Se você escolher a cor vermelha, quer dizer que a pessoa não cumpre o indicador que está sendo pedido. Ou seja, é necessário mudança de atitude, certo? Se você escolher a cor amarela, quer dizer que a pessoa cumpre, em partes, aquele indicador. Então, não é 100% das vezes e não é tudo que está sendo pedido no indicador. Então, algo precisa ser feito para melhorar. Então, opa, peraí, nota amarela. A verde é só quando a pessoa, ou esse líder, o colaborador, atende a 100% do que o indicador está pedindo, ok? Então, atende 100%, verde, atende parcialmente amarela e não atende vermelho. Mas e as cores azul e cinza? A azul é quando a pessoa cumpre além do que está sendo esperado naquele indicador. Isso pode acontecer, tá, gente? Mesmo numa primeira avaliação. Pode ser que a pessoa seja um talento naquilo que está sendo falado no indicador e você consegue reconhecer através de exemplos do dia a dia como aquilo é algo natural e ela faz até além do que é esperado dentro daquele indicador. A nota azul está liberada nesses casos. A cinza, que nada mais é do que a nota zero, ela não tem valor nenhum. Quando que você vai clicar nela? Quando o indicador não se aplica à realidade da função. Vou dar um exemplo. Ajudante geral de limpeza. Eles não precisam ter contato com o computador. E tem um indicador na parte técnica que pergunta: a pessoa tem os conhecimentos de informática necessários para a função? Naquele caso não se aplica, porque não é necessário para a função. Pode acontecer também e vocês têm essa opção de clicar no cinza. Então essas são as cores, beleza? A gente vai falar agora dos números. Na primeira página, a gente tem aqui, então, essa escala numérica, tá? De 0 a 10. E a primeira página sempre vão ser algumas competências essenciais, enquanto a segunda página vão ser as complementares. Eu sei que é muita informação, esse aí eu vou explicar um pouquinho depois. Vamos lá. Se você escolheu a nota azul, só tem uma opção, então você só seleciona azul. Se você escolheu a nota verde, visto que a pessoa sempre cumpre aquele indicador, você vai pensar assim:
É a primeira vez que eu estou dando nota verde para esse indicador, para essa pessoa? Se for a primeira avaliação, então é mais fácil, vai ser a primeira vez. Agora, se você já está avaliando essa pessoa pela segunda vez, por exemplo, a cada 2 anos a gente realiza essa avaliação. Você já avaliou essa pessoa? Dá uma conferida na última avaliação para ver se esse indicador já recebeu a nota verde. Por quê? Se for a primeira vez, você vai clicar na nota verde mais baixa, ou seja, nesse caso, a nota 8. Agora, se já é a segunda vez que essa pessoa está recebendo a nota verde, vamos subir uma casinha, vamos reconhecer um pouquinho mais? Ela manteve aquele comportamento. Nem sempre é fácil se manter. Então, a gente tem que reconhecer. Por isso, a primeira nota que você der vai ser o 8. Se for a segunda vez, você já pode dar a nota 9 nesse caso, que é a maior nota verde. Se você achar que a pessoa nem sempre cumpre o indicador, então você escolheu a nota amarela. Tá, Ana, mas qual nota eu vou dar? A 6 ou a 7? A menor ou a maior? Depende do quanto essa pessoa cumpre esse indicador. Se é na maioria das vezes, se ela cumpre a maior parte desse indicador, então a gente vai escolher a nota mais alta. Agora, se é a minoria das vezes, ainda tem um caminho mais longo para essa pessoa percorrer para conseguir alcançar a nota verde, a gente vai dar a nota 6, que é a menor nota amarela, ok? Por fim, o vermelho é uma nota rara, mas caso aconteça e você entenda que a pessoa não cumpre esse indicador nenhuma das vezes, a gente vai dar a primeira nota mais alta, tá? Então, primeira vez que você está dando a nota vermelha, começa do 5. Ana, segunda vez que eu estou avaliando essa pessoa, terceira vez que eu estou avaliando, está se repetindo a nota vermelha nesse indicador especificamente. A gente começa a decair as casinhas. Então, o 5 vai para o 4. Se for a terceira avaliação, continua no vermelho, 3, tá? Mas é muito raro isso acontecer. Caso aconteça, existem essas opções. Lembra que eu falei? Primeira página, competências essenciais, e a segunda são as complementares. Uma coisa mudou de uma página para outra, apesar de ser parecido. A gente tem agora duas opções de nota azul e, consequentemente, uma opção a menos da nota vermelha. A lógica continua sendo a mesma do começo, tá, pessoal? A verde, se for a primeira vez que a pessoa está recebendo a nota naquele indicador, então é a menor nota verde, no caso 7. Se for a segunda vez, a maior, que nesse caso é o 8. A azul agora tem uma diferença, a gente tem duas opções. A gente vai seguir a mesma lógica da nota verde. É a primeira vez que essa pessoa está recebendo a nota azul? Então vamos colocar a menor nota azul. É a segunda vez já? Bacana, vamos aumentar, pode ir para a nota 10, ok? O amarelo é a mesma lógica, faz a maior parte das vezes, ele cumpre o indicador, então a gente vai dar a nota maior. Se a gente identificar que não é a minoria das vezes, precisa melhorar muito ainda, então é a nota menor, no caso assim. O vermelho agora, a nota maior é a 4. Então a gente vai começar com a 4 se a pessoa não cumpre o indicador. Já é o segundo ano, aí a gente vai para o 3. Já é o terceiro ano, então a gente vai para o 2. Lembrando que é se a pessoa receber a mesma nota, a mesma cor, no mesmo indicador, ok? O não se aplica, só tem uma opção, então é só quando não se aplica de fato. Ok? Depois daqui do treinamento ou durante, você pode pausar, fazer uma pausinha e abrir o seu GCPEC. Então, aqui, se você quiser tirar um print da tela, esse é o e-mail, o endereço da plataforma GCPEC, www.gcpecfatorrh.com.br. Login, a e-mail e o número do CPF, e a senha, se for o seu primeiro acesso, é a data de nascimento, como um exemplo aqui, 100 barras e com 8 dígitos. Já é a segunda, terceira vez que você acessa, você já criou uma senha. Esqueceu qual era? Pode ligar no RH para resetar ou clique em esqueci a minha senha, caso você tenha e-mail corporativo. Se você for enfermeiro, se você for um técnico que não possui, então não tem como você solicitar o esqueci minha senha. Você tem que ligar no RH mesmo, ok?